faça o sinal da cruz no seu ouvido e cele neste momento pedindo que o Espírito Santo possa repousar. E antes de você sentar, eu convido o Marcelo a você estender as suas mãos e clamar uma vez mais o Espírito Santo sobre a vida deste irmão que conduzirá a palavra para nós nesta tarde. Vem, Espírito Santo de Deus. Dos quatro cantos do céu nós queremos clamar o mover da tua graça, o mover do teu Espírito sobre a vida do Marcelo. Seja ele revestido do teu poder nesta tarde. Que toda vontade humana caia por terra neste momento e somente a tua palavra viva aconteça em nossos corações. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Shiricanta la 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 mandare Shirianda la mandala mandala la candara mandare shandara mandala la 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 mandare Eri canta la la shirianda la mandala handala la mandare candara la mandare Shiricanda la mandara la handara mandare. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma grande salva de palmas para Jesus, aplauda o Senhor. Isso, com força! Estamos reunidos no cenáculo. Que graça estarmos na presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Eu não sei como você chegou aqui nesse dia 15 de junho de 2025, tantos que chegaram aqui de tantas formas, não é verdade? Com o coração agitado, por vezes preocupado, tantos que chegaram aqui, de repente com tribulações na vida, que você não sabe nem o que vai fazer amanhã. O que eu quero te dizer é, eu não sei como você chegou nesse cenáculo de Pentecostes hoje, mas eu sei como você sairá daqui hoje. Você sairá batizado no Espírito Santo de Deus, repleto do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, você vai sair daqui inundado pelo Espírito Santo de Deus, repleto do Espírito Santo de Deus. Vai para a sua capela, para a sua paróquia, para o seu grupo de oração, para o seu trabalho, para a sua família, e você vai incendiar o lugar aonde você estiver com a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Convido você a tomar a sua palavra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 31. Enquanto você vai procurando, quero me apresentar uma vez mais. Meu nome é Marcelo, sou da Arquidiocese de Florianópolis, grupo de oração São Cristóvão, na paróquia São Cristóvão. Sou casado com a Amanda, essa mulher linda, maravilhosa. Ela veio com um look especial para Pentecostes, todo de vermelho. Ela não torce para o Inter não, tá? É o look de Pentecostes, batizada no Espírito Santo. Sou pai de 3, um já está com o Senhor no céu. Tivemos uma perda gestacional no ano passado. E sou pai de 2 meninas também, a Isabela e a Laura. A Isabela tem 8 anos, a Laura tem 5. A Isabela e a Laura, elas participam do grupinho de oração. A Amanda evangeliza as crianças no grupinho de oração. E eu sou servo também dentro de um grupo de oração, já fazem 20 anos. Então, com muita alegria, eu posso chegar aqui hoje, em Foz do Iguaçu, nesse cenáculo, e testemunhar para vocês. A minha família inteira
é carismática e participante de grupo de oração. Amém? Isso é uma bênção de Deus, é uma graça de Deus. Se é para Jesus, aplauda mais forte, gente. Não fica nesse... Carismático bate palma com força. Não é pouquinho não. Tem gente que parece que está morrendo. É ânimo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Olha o que nos diz a poderosa palavra de Deus. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Dá um beijo nessa palavra. Aplauda a palavra de Deus, é palavra de salvação, é palavra de vida. Iluminados pelo Espírito Santo. Essa palavra é uma palavra profética para a renovação carismática católica. É uma palavra, sobretudo, de avivamento. Antes de adentrar no contexto histórico da palavra, nos aprofundarmos aqui nesse contexto, essa palavra é uma palavra para resgatarmos a nossa identidade de renovação carismática católica. Essa identidade tão rica, tão bela, mas que por vezes pode ter se perdido ao longo dos anos. E aqui eu preciso esclarecer, essa palavra fala do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele move a renovação carismática católica. Se tirarmos o Espírito Santo de Deus da renovação carismática católica, não sobra nada. Por mais que nós tenhamos vontade humana, criatividade, boa vontade da nossa parte, mas sem o Espírito Santo nós não somos nada. O Espírito Santo nos move. E falando de identidade, eu preciso aqui dizer que a renovação, ela não é uma ONG. A renovação não é um lugar aonde ela tem uma tarefa específica de se fazer obra social. A renovação carismática católica não é isso. A renovação carismática católica, ela não é um clube de eventos. Pega o calendário da renovação aí, da diocese, da sua paróquia, do nacional. Vai participar de tudo, é bastante evento. Nós somos ativos, mas esses eventos, eles têm um motivo. E a renovação em si, ela não é um clube de eventos. A renovação também não é, iluminados por essa palavra de Atos dos Apóstolos, um lugar onde se faz terapia emocional. Para que você vai para o grupo de oração? Eu vou para o grupo de oração para me sentir bem, para chorar. Eu vou para o grupo de oração para falar dos meus sentimentos. Ela é isso também, pode ser também, mas ela não pode ser reduzida a uma terapia emocional. A renovação carismática católica, ela não é um partido político. Nenhum político do mundo, nenhum partido do mundo pode transformar o Brasil. Nenhum partido do mundo pode transformar o mundo. O que transforma o mundo são pessoas batizadas no Espírito Santo de Deus. Então a renovação carismática católica não tem um nome de partido. E aqui eu quero trazer à memória a nossa identidade e o porquê que nós existimos. A renovação carismática católica existe e serve a igreja
para promover o batismo no Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa identidade. Se nós praticamos a caridade, essa caridade não visa somente o corpo, mas ela visa a alma. Porque se não visar a alma, é apenas um projeto social. E nós estamos dentro da igreja, nós estamos no mundo para promover o batismo no Espírito Santo de Deus. Uma pessoa batizada no Espírito Santo de Deus, ela é capaz de transformar o mundo. Alguém conhece aí uma pessoa que se chama Frei Gilson? Levanta a mão. Dá uma salva de palmas para o Frei Gilson, gente. O Frei Gilson, ontem teve jogo com o Frei Gilson. Ele fez 5 gols, fora o baile. A seleção brasileira está perdendo um artilheiro. Eles querem ganhar, a solução está no Frei Gilson, mas ninguém enxerga. Gente, esse homem está arrastando multidão. Mas quando eu olho para o Frei Gilson, não é somente um frei, não é somente alguém que canta uma música, mas é alguém que é batizado no Espírito Santo. É a nossa identidade. É aquilo que nos identifica enquanto movimento. Completando a nossa identidade, vamos relembrar vocês. Vocês sabem qual é o tripé da nossa identidade? Renovação Carismática Católica. Ah, o Marcelo vai dar uma escola Paulo Apóstolo agora. Não, quero relembrar a nossa identidade. Batismo no Espírito Santo. Prática dos carismas. Oração em línguas. Palavra de ciência, palavra de sabedoria. Quem aí já foi tocado por uma palavra de ciência, de sabedoria do irmão? Levanta a mão. Quantas vezes chega na hora certa, não é verdade? E o Espírito Santo, ele tem uma criatividade, ele vai longe, ele se manifesta de diversas formas. Então a prática dos carismas, elas não podem morrer no grupo de oração. E hoje, infelizmente, em muitos grupos de oração aonde a gente vai entrar, parece um velório. Todo mundo, aliás, tem velório que hoje em dia é até mais animado, né? Tem música e tudo. Mas as práticas dos carismas precisam fazer parte da nossa identidade. Quantas vezes lá naquele retiro a senhorinha da intercessão chegou e deu uma palavra, o outro irmão do grupo de oração veio e te falou algo e mexeu com a sua vida. Tem as pérolas também no meio disso, que a gente fica sabendo. Certa vez em uma reunião de oração, uma pessoa teve a imagem de uma saia. Olha só como o Espírito Santo vai longe, é criativo. Uma saia de pregos ainda. O discernimento disso, que nós saiamos e pregamos o Evangelho. Falei, Nossa Senhora, somente o Espírito Santo para dar essa criatividade. Então renovação não existe sem isso. Batismo no Espírito Santo, prática dos carismas e vivência fraterna. Olha para o irmão do lado, esse irmão faz parte da sua vivência fraterna. Fala assim para ele, meu irmão, obrigado por você estar aqui. Dá uma salva de palmas para esse irmão. Quem aqui nunca abraçou aquele irmão e se acabou de chorar na manga dele, encheu de ranho? É tudo abraçado. A gente gosta de abraçar um monte assim, né? Sentir o calor humano, todo mundo fedendo, cheirando a pastel. A gente vai para o ENF, né? A gente monta a nossa caravana, a gente vai de avião, passa lá horas na fila, vai comprar livro que nunca vai ler na vida, traz uma pilha de livro, distribui no ônibus. Então, nós fomos criados, inspirados pelo Espírito Santo. E nisso a pandemia pegou a renovação carismática em cheio. Porque qual era o nosso contato na pandemia?
live de oração. Quem aí já não fez uma proeza em uma live, não é verdade? Lá na nossa arquidiocese pediram para mim gravar uma pregação de meia hora. E eu fui gravar a pregação de meia hora, para ter contato com os irmãos através de um vídeo. E eu não apertei o botão de gravar. Preguei meia hora para a câmera, sozinho. E depois eu preguei meia hora de novo, a mesma pregação, para ter algum tipo de contato, porque a pandemia não parou nós temos celular na mão, computador, internet, e aí se criou-se uma web TV para evangelizar, e a gente foi sendo criativo através do Espírito Santo. Mas o fato é que, nessa vivência fraterna, nós precisamos ter contato com o nosso irmão. Botar a mão na cabeça dele, rezar por ele, abraçar esse irmão, dividir a Bíblia, ir para o retiro junto, ficar no quarto junto com o irmão, escutar o ronco dele. Tem gente que misericórdia, né? Eu já fiquei em quarto lá no ENF, no meio da noite eu pensei, estão asfaltando a rua. Quem é que asfalta a rua de madrugada? Fui para um lado, fui para o outro. Era o irmão que estava do meu lado. Eu falei, Nossa Senhora do Ronco, abençoe esse irmão. E a gente vai convivendo, isso vai fazendo parte das nossas memórias. Isso faz parte do nosso convívio. Por que é que a gente gosta de andar em grupo? Porque nós somos Renovação Carismática Católica. Faz parte da nossa identidade. E nós precisamos resgatar essa identidade. Hoje existe muito, em vários lugares. Aqui na Diocese de Foz do Iguaçu eu não sei, mas a gente anda pelo Brasil inteiro e a gente vê. Se aqui tiver, vocês me avisem, tá? Aquele carismático, que ele sempre fala assim, na minha época, tem aqui não? Vai se organizar um seminário de vida, tá tudo organizado. Ele vem com a opinião dele, depois de tudo está pronto, que ele não fala antes. Na minha época, nós fazíamos assim. Na minha época, o cenáculo, há 37 anos atrás, nós fazíamos diferente. Bota a mão sobre o seu coração agora. Está vivo? Está batendo? Então a sua época é agora, é hoje. E nós estamos atualizando o Pentecostes hoje. Quem viveu os 37 anos que passaram, amém, glória a Deus. Mas nós estamos aqui nesse 38º, não para viver o na minha época, mas é para dizer, hoje eu fui batizado no Espírito Santo de Deus. Hoje, não ontem. O batismo de ontem foi para ontem. O batismo de 30 anos atrás, é de 30 anos atrás. É hoje. Em todas as dioceses que a gente vai, em todo grupo de oração, não adianta nem trocar de grupo de oração para se livrar desses carismáticos. É o carismático que só reclama. Vamos fazer um cenáculo? Ah, mas dá muito trabalho, né? Vamos fazer um grupo de oração na praça? Ah, não, mas na praça fica fora da igreja, muito ruim. Vai conversar com esse carismático que só reclama. Ele vai reclamar do ENF, da inscrição do ENF, da apostila, da escola Paulo Apóstolo. Vai falar mal do coordenador. Vai dizer que ele é injustiçado, que ninguém compreende ele. Ele é um tadinho, vai reclamar do pregador. Vai falar mal do Marcelo, vai falar mal da Amanda. Vai falar mal de todo mundo. Porque ele é movido na reclamação. Carismático que vive sob a ação do Espírito Santo, vive no louvor, na adoração. Quem ora e adora, não vive reclamando. Tem carismático que só reclama no grupo de oração de vocês? O que reclama está reclamando de mim agora, né? Do pensamento dele. Mas o Espírito Santo, ele quer nos levar a uma vida de louvor. Mas também existem os carismáticos que a gente olha e diz, nossa, essa pessoa é uma pessoa de Deus.
né, aqueles carismáticos dinossauros. Vocês conhecem o dinossauro? O cara deu catequese para o Padre Jonas, pegou o Padre Léo no colo, estava aqui no primeiro cenáculo de Pentecostes. Ele está em todos os retiros. Esse dinossauro ele já participou, olha, de 2.789 retiros. Ele ajudou a escrever a apostila, Escola Paulo Apóstolo completa. É o dinossauro, ele está em tudo, ele está em todas. Pergunta para ele como que está. Ah, está uma bênção. Grupo de oração está numa tribulação que só. A vida dele está numa tribulação que só. Pergunta para essa pessoa como que está. Ela vai dizer, está uma bênção. Então no seu grupo tem o que reclama, mas também tem o da bênção. Se ele está aí perto de você, olha para ele agora. Isso, dá uma olhadinha para ele agora. Geralmente é a senhorinha da intercessão, né? Senhorinha da intercessão, vocês moram no nosso coração. Nós não estaríamos aqui sem a oração de vocês. Uma salva de palmas para a intercessão. Isso é identidade. Só falei da nossa identidade até agora. Agora, vamos adentrar na palavra de Deus. O que é que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Eles estavam reunidos em oração. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: meu irmão, nós estamos aqui para orar. Amém? Olha aqui para mim. Então já existe algo em comum. Nós estamos falando aqui de um contexto histórico, onde essas pessoas, na inauguração do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo, eles estavam reunidos para a oração. Então a oração, ela move, ela muda o ambiente. E diz a palavra que, estando reunidos, ficaram todos cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra de Deus com intrepidez, a poderosa palavra de Deus. Ou seja, o chão tremeu. Toca aí no chão que você está agora. Faz um barulho de exército aí, isso, toca. O chão tremeu. O chão estava tremendo. Pode calmar, carismático é empolgado, né? A gente fala, ele... O chão tremeu. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Gente, quando eu estava chegando aqui, e aí o Espírito Santo de Deus, ele recorda, né? Ele vai dando as inspirações, porque eu estava ali relendo o meu roteiro de pregação, e quando eu cheguei nessa parte que o chão tremeu, adivinha o que é que aconteceu lá dentro do avião? O avião começou a tremer. Eu falei: Senhor Jesus, acalma esse avião. E o avião tremia. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: Marcelo, vocês chegaram agora em Foz do Iguaçu, e esse avião está tremendo, mas o que esse avião está tremendo não chega nem perto daquilo que vai acontecer no cenáculo de Pentecostes. Ontem tremeu o avião no céu, hoje vai tremer a terra. Grupo de oração cheios do Espírito Santo, o chão vai tremer. Se vocês abrirem o jornal amanhã, aconteceu um abalo sísmico em Foz do Iguaçu, o chão tremeu. Vocês vão verificar o porquê, o motivo. Sabe qual que vai ser? Carismáticos estavam reunidos em oração, clamaram o Espírito Santo desceu e o chão tremeu. Nós precisamos sair daqui e promover nessa diocese um verdadeiro terremoto do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Amém! Se prepara, meu irmão, vai vir um terremoto do Espírito Santo de Deus. Ninguém vai segurar essa diocese com a potência do Espírito Santo de Deus. O chão tremeu e ficaram todos cheios
do Espírito Santo. Mas o detalhe é, eles estavam reunidos no cenáculo. Havia ali uma reunião de oração. Te lembra algo? Cenáculo, reunião de oração, vivência fraterna, batismo no Espírito Santo, prática dos carismas. Te lembra algo? Cenáculo significa jantar, na primeira metade da palavra, e significa também lugar, ou seja, é o lugar da janta. O lugar da janta é o lugar da intimidade, é o lugar do aconchego. E nós estamos reunidos aqui nesse cenáculo porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer promover esse momento de intimidade. Nós não estamos aqui para apenas relembrarmos Pentecostes. Nós não estamos aqui apenas para fazer um teatro do cenáculo. Nós não estamos aqui simplesmente para viver um dia diferente na presença do Espírito Santo, não! E o que eu quero que você entenda é, nós estamos aqui nesse dia 15 de junho de 2025 para atualizar Pentecostes na nossa vida. Mal acabavam de rezar. A palavra está falando de rezar, não de reclamar. A palavra está falando de oração. Quando nós oramos com o coração, o Espírito Santo de Deus, Ele vem. Foi assim no cenáculo de Pentecostes. Tremeu o lugar da reunião. Às vezes Deus, Ele não vai mudar o cenário. Eles estavam dentro da mesma sala. Eram as mesmas pessoas, aproximadamente 120. Deus, Ele não mudou ali o cenário. Eles estavam correndo perigo de morte. Eles estavam ali correndo um perigo de vida. E quando Deus, Ele não muda o cenário, Ele muda você dentro do cenário. Foi isso que o Senhor, Ele promoveu em Pentecostes, no cenáculo. E cheios do Espírito Santo, falavam com coragem, uma coragem firme diante do perigo. Ou seja, quando aqueles homens e mulheres ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, o que era medo se transformou em coragem. Eles que estavam trancados se abriram para anunciar a poderosa palavra de Deus, para anunciar o nome de Jesus. Eles falavam diversas línguas, mas essas línguas no Espírito Santo de Deus tinham uma única mensagem: Jesus Cristo é o Senhor. A igreja, ela nasce em Pentecostes, movida pelo Espírito Santo. E esse batismo no Espírito Santo entrega para a igreja a missão de anunciar a palavra de Deus para todo mundo. Atualizando para esse dia, para esse momento que nós estamos vivendo, essa reunião que nós estamos fazendo aqui é um cenáculo de Pentecostes. Faz memória, sim, a Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, mas é uma continuação, é uma atualização verdadeira. Reunidos aqui, quantos grupos de oração aqui, não é verdade? Quantas cidades, quantas pessoas que estão aqui pela primeira vez, quantas pessoas que já são servos de grupo de oração,
E nós estamos aqui reunidos nesse cenário, na sala do jantar, nesse momento de intimidade, porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer promover algo novo. Mas esse batismo que nós vamos atualizar agora, que nós vamos receber, ele vem acompanhado de uma missão: anunciar a poderosa palavra de Deus. Eu lembro da primeira vez que eu entrei em um grupo de oração. Eu tinha 14 anos de idade. Isso era em 2005. E quando eu entrei naquele grupo de oração, eu estava vivendo um momento da minha vida aonde eu procurava um verdadeiro sentido, uma direção, um caminho para eu seguir. E eu tinha colocado na minha cabeça, veja só, com 14 anos de idade, que eu precisava arrumar uma namorada. 14 anos de idade, botei na cabeça que eu precisava arrumar uma namorada. E entrei aonde? Em um grupo de oração. Quando eu entrei lá, pensei, aqui é um bom lugar. Eu lembro que o pregador, nos primeiros meses onde eu estava participando, quando eu entrei, eu achei que todo mundo era doido, gente. Aí depois de uns 2 anos, eu tinha certeza, eles eram tudo doido. Só que daí eu estava junto com ele já. Eu lembro que a primeira vez que eu fui clamar o Espírito Santo, o pregador disse, levante sua mão. Eu levantei minha mão, lá no alto, mais alto que você puder. Aí jovem, né, estica o pé, faz assim. A gente vai no ânimo. E eu lembro que o pregador, ele incentivava, olha, peça agora o Espírito Santo de Deus. Eu olhava para o alto e eu dizia, Senhor, eu quero uma namorada. Manda uma namorada para mim, Senhor. Manda o Espírito Santo junto, manda uma gata asmática para mim. É uma namorada carismática. E eu fiquei vivendo lá aquele meu pedido durante algum tempo, até o momento em que me convidaram para o retiro de experiência de oração. Quem aqui já fez retiro de experiência de oração? Não aquele retiro esquartejado, tá? O retiro de experiência de oração começa na sexta-noite, sábado, domingo, conforme a nossa identidade. E aí eu fui convidado para um retiro de experiência de oração. E eu fiquei em dúvida se eu ia participar, se eu não ia. E aí tomei uma decisão na minha vida. Peguei aquela inscrição, preenchi a ficha de inscrição. Isso eu já tinha 15 anos de idade. Muito mais experiente, gente. Entrei com 14, já estava com 15. Fiz a ficha do retiro de experiência de oração, entreguei. E fui para aquela experiência de oração. Dias 3, 4 e 5 de agosto de 2005. Ficou marcado com marca de fogo na minha vida. Todas as pregações eu colava na cadeira. Falei, nossa, como que eu não sabia disso? Nossa, parece que ele sabe tudo da minha vida. E era gente chorando, As mulheres, né? Porque mulher para chorar em retiro, tem mulher que o pregador chega, dá, bom dia, mulher, bom dia. Eu pensei que elas estavam sendo pagas para estar no retiro. Mas eu também queria chorar, mas eu era durão, né? Eu era homem. Então o homem ele se controla mais, eu fazia assim, não saía chorando para todo mundo ver. Mas eu estava sendo totalmente impactado pela palavra de Deus. O que é que os discípulos fizeram após serem batizados no Espírito Santo? Saíram e anunciaram a palavra de Deus. Essa palavra que outrora eles anunciavam, essa palavra estava tocando no meu coração. Essa palavra estava tocando na minha vida.
E eu comecei a ser mexido com a palavra, tocado com a palavra, até o momento aonde chegou uma pregação que tinha como tema batismo no Espírito Santo. Alguém já participou de uma pregação com esse tema? Levanta a mão. Chegou esse momento, e eu lembro que naquela ocasião o pregador falava muito sobre o Espírito Santo, e eu fiquei com um desejo muito grande. Eu falava no meu íntimo: eu quero experimentar esse Espírito Santo, eu quero ter contato com esse Espírito Santo, eu quero ser batizado no Espírito Santo de Deus. E naquele momento eu fiquei de joelhos. Veio um monte de gente, rezou por mim. Eu via gente recebendo repouso no Espírito Santo. Achava lindo, nossa, olha só, estão repousando. Tinha gente que orava em línguas, tinha gente que chorava, tinha gente que se jogava no chão, que se estribuchava, abraçava todo mundo. E assim era algo muito forte. E eu lembro que eu fiquei de joelhos. Eu não chorei. Eu não fiquei emocionado. Eu não caí no chão. Eu não orei em línguas. E eu pensei na minha cabeça de um jovem de 15 anos: não funcionou. Eu acho que eu não fui batizado. E aí, saí daquele retiro, tocado pela palavra, mas com aquela dúvida se eu havia sido batizado no Espírito Santo de Deus ou não. E quando chegou na segunda-feira, na terça-feira após o retiro, começou a vir sobre mim as consequências do batismo no Espírito Santo. Na terça-feira, após o retiro, começou a me dar um desejo de ler a palavra de Deus. Gente, um jovem de 15 anos, igual eu, quando que eu tinha feito a leitura da palavra de Deus? Na catequese e na crisma. Na crisma é o lado A e o lado B. Eu ficava do lado B, que geralmente era a parte menor ainda. Então eu nunca tinha lido a palavra de Deus. E aí eu peguei uma Bíblia que eu havia ganhado da minha catequista, Dona América, e eu abri ela pela primeira vez em casa. Tinha uma dedicatória com meu nome. Falei: ô Dona América. 6 anos depois eu abrindo a Bíblia. Muito obrigado. E eu comecei a ler o Evangelho. E eu pensei comigo: eu vou ler um trecho, eu vou ler um versículo. E aí eu li aquele versículo e eu não me contentei. Falei: meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Eu nunca li a palavra, por que é que eu li um versículo agora e eu não quero parar? E aí eu li uma página. Falei: eu quero mais. E aí comecei a ler um capítulo. E lendo um capítulo, aquilo não me saciava. E aí eu comecei a ler todos os evangelhos. E aí aquilo ali não me saciava. E com o tempo eu comecei a ler a palavra de Deus, E eu já tinha lido todo o Novo Testamento. E aí eu me estralei. Eu fui batizado no Espírito Santo de Deus. Isso só pode ser obra do Espírito Santo de Deus. Eu nunca quis ler a palavra de Deus antes. E agora eu estou aqui lendo a palavra de Deus. E gente, quando eu me deparei, quando eu me dei conta que eu tinha sido batizado no Espírito Santo, foi uma explosão. Algo estava dentro de mim, que mexia no meu coração e me dizia: eu preciso fazer algo por Jesus. Eu preciso evangelizar. Eu preciso sair em missão. A minha vontade era embarcar dentro de um avião, ir lá para a África e evangelizar a África inteira, levar uma flechada pelo nome de Jesus, evangelizar todos os povos, encontrar um leão, evangelizar um leão, uma girafa, e evangelizando. Só que eu vi que não tinha como ir para a África, não tinha como pegar o avião. Fui vendo a minha realidade. O que é que eu posso fazer no grupo de oração? Eu lembro que o pessoal que fez o retiro comigo
eles começaram a montar o ministério de música. E jovem gosta muito de música, não é verdade? Tentei entrar no meio. Em todos os meios possíveis. Bateria, teclado. Quem toca teclado tem 20 dedos. Eles não contam, mas eles têm, né? Sem os do pé, tá? Só na mão. Tentei fazer o meu próprio ministério, também não deu certo. Tentei cantar, não me aprovaram. Até que, na vivência fraterna, chegou um irmão para mim e disse: por que é que tu não vai pregar a palavra de Deus? Quando ele falou isso, eu falei: é isso, esse é meu ministério. Eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou anunciar o evangelho. E eu fiquei em dúvida, como é que começo? Falou: vamos para a formação de pregadores. Lá estava o Marcelo. Retiro de pregadores. Lá estava eu. Lançamos a camiseta do Ministério de Pregação. Até na época a frase era: Ministério de Pregação, rumo à multiplicação. Então eu tinha formação, eu tinha apostila, eu tinha a camisa do Ministério de Pregação, eu tinha a bolsa da Canção Nova, coisa mais linda. Eu só não tinha pregação agendada. Ninguém marcava pregação comigo. Um jovem ali eu já tinha 16 anos de idade, e eu ficava pensando, né, cadê a multiplicação da minha agenda? Porque ninguém marca. Até que, olha só como o Espírito Santo de Deus ele vai agindo. Um grupo de oração, naquela época as pessoas ligavam, olha só que absurdo, usar o telefone para ligar. O grupo de oração me ligou para marcar uma pregação. Eu falei para ela assim: irmão, preciso consultar a minha agenda. Comecei a olhar a minha agenda, tudo vazio. Isso que eu anotava, domingo, grupo de oração, Santa Missa, estava tudo vazio. Mas eu não queria pregar logo, porque eu estava com frio na barriga. E aí eu marquei a pregação para daqui 1 mês. E aí eu comecei a ver a obra que o Espírito Santo estava realizando. Um jovem de 14 anos que achava que precisava de uma namorada, que fez um retiro de experiência de oração, que foi batizado, e agora com 16 anos de idade, iria fazer a sua primeira pregação, e ainda em um grupo de oração adulto. Gente, quando eu estava indo para aquela pregação, estava muito nervoso. Eu ganhei de uma pessoa que tinha ido para a Terra Santa. Quando vocês tiverem alguém que vai, eles vão trazer para vocês de presente, tá? Deve ser barato lá. Aqueles kits de carismático. Vem óleo, água, sal, terra. Alguém aí tem esse kit? Já ganhou? Ó, tem gente que tem. Então, a pessoa foi para a Terra Santa e trouxe aquele kit para mim. Água benta, sal exorcizado, óleo santo, enfim. Eu olhei para aquele kit no dia da pregação e eu falei: eu vou usar tudo hoje. Tudo hoje. Peguei o sal, joguei em cima de mim. Peguei a água benta, joguei em cima de mim. Peguei o óleo, joguei em cima de mim. Coloquei uma camisa de São Miguel Arcanjo. Botei um escapulário, terço na mão. Falei: hoje eu vou ser um exorcista ambulante. Onde eu passar, o inimigo vai cair. E nós vamos lá pregar a palavra de Deus. Cheguei no grupo de oração. A coordenadora começou a fazer propaganda de mim. Hoje é um jovem muito abençoado, que vai pregar a palavra de Deus. Falei: eu vim no grupo de oração errado. Eu nunca preguei na vida, como é que ela sabe que eu prego bem, gente? Se eu vou pregar alguma coisa. E ele é uma bênção de Deus. Eu realmente pensei que eu estava no grupo de oração errado. Mas, de fato, naquele dia, era eu que iria pregar naquele grupo de oração. Quando eu peguei o microfone na mão, para vocês verem o que é que o batismo no Espírito Santo de Deus, ele promove. Eu peguei o microfone na mão, no primeiro banco do meu lado direito, estava a minha orientadora da escola. Eu não contei nesse enredo todo que eu incomodava um monte na escola, antes de ser batizado no Espírito Santo. Então ela me conhecia. E estava ali sentada a minha coordenadora escolar. O tema da pregação era conduta cristã. Eu estendi a mão para aquela senhora e falei: Senhor, derruba essa velha. Leva, Senhor, vai, repousa.
ela não desmaiou. Eu botei a mão na minha cabeça, desmaia eu, Senhor. Depois tu me acorda. Ela não desmaiou, eu não desmaiei. E ali naquela ocasião precisei tomar uma atitude. A atitude de realmente me decidir por um caminho sem volta. O caminho de ser um homem, um jovem, batizado no Espírito Santo de Deus. Eu cheguei no outro dia na escola, a orientadora me olhou arregalado. Eu fiquei imaginando, ela deve estar pensando que é um irmão gêmeos meu, né? E ela disse, eu disse para ela já me justificando, eu agora sou do grupo de jovens, eu rezo e eu leio a palavra. Ela olhou para mim e disse, eu percebi que teve uma mudança. Então o Espírito Santo de Deus, ele gera mudança. E ali naquele grupo de oração eu vivi a experiência do cenáculo, a experiência de Pentecostes. E acreditem, o Espírito Santo, ele ouve tanto a nossa oração, que eu pedi para ele uma namorada carismática, e ele não deu somente a namorada, mas ele me deu uma família inteira carismática. Na família da Amanda, o cachorro late em línguas, a criança chora em línguas, todo mundo é carismático. E com essa mulher de Deus, que eu conheci dentro do grupo de oração, o Senhor nos levou a formar uma família batizada no Espírito Santo de Deus. E pela obra do Espírito Santo de Deus, aquele jovem que tinha a agenda vazia, que não pregava em lugar nenhum, o Senhor tornou esse jovem missionário. E hoje, pela obra, pela misericórdia do Espírito Santo de Deus, eu junto com a Amanda, nós viajamos todo o Brasil, pregando a poderosa palavra de Deus. Isso não é uma família fofa, não é um casal lindo, isso é uma família batizada no Espírito Santo de Deus. Nós estávamos aqui pregando hoje, as nossas filhas estavam na missa lá na cidade de Itajaí. Ontem a Isabela participou da formação dos coroinhas. Hoje ela estava servindo na missa. Quando elas vão rezar, elas dormem. Elas dormem, né? Quando elas vão rezar, quando elas vão dormir, elas rezam. Olha só o que o Espírito Santo de Deus fala, né? Ele troca tudo. Quando elas vão dormir, é lindo, gente. É lindo. A gente não posta porque é algo muito pessoal nosso, né? Mas elas fazem assim, 3 Ave Marias e honra a Nossa Senhora. 5 anos de idade e 8 anos de idade. E aí rezam as 3 Ave Marias e honra a Nossa Senhora. Então é uma vivência de uma família carismática, gente. E aí a gente percebe que a nossa casa, selando esse testemunho para a gente rezar, vai ficando de pé já. Isso, vai ficando de pé. Com ânimo. E aí a gente se depara que a nossa casa, ela vira um cenáculo de Pentecostes. Lembro de uma ocasião que eu cheguei em casa, era 11 horas da noite. Eu estava numa reunião de CPC. Alguém já participou aqui? Aquela reunião interminável, né? Quando está terminando, alguém puxa outro assunto. Mas na festa da paróquia, eu pensei, E aí era 11 horas da noite, terminou a reunião. Estava indo para casa. Pensei, né? As meninas vão estar dormindo. Frio, inverno. Eu lembro que eu abri a porta. Estava Amanda Gutchevitz, do Quem Sou Eu, com look carismático. Estava a Amanda, a Isabela e a Laura, com a fralda desse tamanho, fazendo uma procissão dentro da nossa casa, 11 horas da noite. Abri a porta, entrei na procissão e fui jogando água benta em todos os cômodos. 11 horas da noite. Naquele dia, eu pensei no meu coração, isso daqui realmente é obra do Espírito Santo de Deus. E aí a gente vai percebendo que a nossa casa, ela se transforma no cenáculo. Então, a sua casa é um cenáculo de Pentecostes.
o seu grupo de oração é um cenáculo de Pentecostes. E o que nós estamos vivendo aqui hoje é cenáculo de Pentecostes. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó, te prepara, porque esse lugar vai tremer, o chão vai tremer, na presença do Espírito Santo. Amém, aleluia. Profetiza na vida desse irmão, meu irmão, você não é um caso perdido. O Espírito Santo vai dar um jeito na tua vida. Dá uma salva de palmas a esse irmão para acordar. Acorda ele. Bota a mão sobre o seu coração. Fecha o teu olho agora. E nós vamos vivenciar, selar esse momento com essa breve oração de clamor ao Espírito Santo de Deus. Para vivenciarmos o cenáculo, basicamente, nós precisamos estar reunidos, e reunidos em oração. Não importa a dinâmica de oração que nós vamos fazer, se vamos fazer grupos, duplas, se vamos rezar pela arquibancada, a arquibancada reza por quem está aqui embaixo, não importa a dinâmica, reunidos e reunidos em oração. Isso é o que deve mover o nosso cenáculo. Bota a mão sobre o seu coração, fecha o teu olho agora, e nós vamos cantar essa canção agora ao Espírito Santo de Deus, pedindo para que o Espírito Santo de Deus, ele possa promover algo novo em nosso meio, possa inaugurar um tempo novo nessa diocese, levantar homens e mulheres batizados no Espírito Santo, cheios da graça do Senhor. Olhai, ó Espírito Santo de Deus, para as nossas vidas, para cada grupo de oração, e vem Espírito Santo de Deus, gera em nós o desejo de anunciar a tua palavra, o desejo de pregar o evangelho. Vem Espírito Santo de Deus e sopra em nosso meio uma unção poderosa. Vem, ó Espírito Santo de Deus, cantamos a Ele. Solta sua voz.
Pegue os braços lá no alto. E cante ao Espírito Santo. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecoste, Sinta a presença do Espírito Santo de Deus. Ergue os seus braços lá no alto. E ore, ore, ore. Solte a sua voz no Espírito Santo de Deus. Isso, ore, ore no Espírito Santo de Deus. Ore no Espírito Santo de Deus. Solte a sua voz. Sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, eu convido você, mulher, agora, você, mulher de Deus, se você tiver condição física, fique de joelhos. Se você não tiver essa condição física, pode ficar sentada, e nós vamos orar pela sua vida agora. Você, homem de Deus, estenda a sua mão. Clame agora o Espírito Santo de Deus sobre a vida dessa irmã. Venha ao Espírito Santo de Deus, incendeia. Isso, ore, ore, ore. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem com a tua unção poderosa. Ó Espírito Santo de Deus, batiza com os dons, com os carismas. O Senhor coloca muitas mulheres que chegaram aqui no cenáculo sem um sentido na sua vida, desanimadas, abatidas. E o Espírito Santo de Deus agora, Ele promove algo novo. Ele promove realmente algo extraordinário na sua vida. Você sente no seu coração, você sente nas suas mãos agora. E é o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. Mulheres que chegaram aqui com dúvidas no coração. Mulheres que chegaram aqui cansadas da batalha, desanimadas espiritualmente, abatidas. E o Espírito Santo, Ele coloca sobre você agora o ânimo do Espírito Santo de Deus. Isso, ore. Senhor, sobre todas as mulheres, nós clamamos o Espírito Santo de Deus. Nós clamamos a tua unção poderosa. Xerieri aralabala o xandaralabarieri eri eri andaralabala o xandaralabarieri xandaralabarieri eri eri oh.
Espírito Santo, ele te leva agora às águas profundas, às águas profundas. O Espírito Santo te dá coragem, coragem. Mulheres que vivem a batalha na sua família, com o esposo, com os filhos. Mulheres que vivem o calvário da enfermidade. Quantos diagnósticos, quantas doenças. Você, mulher que chegou aqui enferma e assustada com a sua doença, com o avanço dessa enfermidade, o Espírito Santo agora, ele te envolve nesse momento. Você é batizada no Espírito Santo de Deus. Coloque essa irmã de pé agora para uma nova vida. Isso, vai botando ela de pé. Dá um abraço. Se essa irmã está do seu lado, ajuda ela a levantar. Isso, é vivência fraterna, prática dos carismas. Se você tem uma palavra de sabedoria, uma palavra de ciência, uma visualização, uma passagem bíblica, algo que o Senhor colocou no seu coração, proclama agora, nesse momento. E agora eu convido você, homem de Deus, a ficar de joelhos. E as mulheres, o Senhor mostra agora, o Espírito Santo de Deus mostra, que as mulheres estão encharcadas do Espírito Santo. Encharcadas. E esse homem que fica de joelhos, ele é um valente guerreiro que precisa agora ser fortalecido pelo Espírito Santo. Ora agora, solte a sua voz. Ore por esse homem, pela conversão desse homem, pelo batismo no Espírito Santo, para que seja um homem santo, um homem segundo o coração de Deus. Reveste, ó Espírito Santo, com sabedoria, com perseverança, com a tua graça, com a tua unção. Reveste, ó Espírito Santo. Livrai das armadilhas do inimigo, o inimigo que tem investido pesado contra a vida desse valente guerreiro do Senhor. E o Senhor fala o seguinte, o Espírito Santo fala o seguinte: esse homem para mim é um instrumento de graça, um instrumento de bênção. Pode proclamar na vida desse irmão: seja batizado no Espírito Santo de Deus, seja batizado no Espírito Santo de Deus, receba o batismo no Espírito Santo de Deus. Levanta esse irmão agora, cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, as consequências do batismo no Espírito Santo, claras e específicas. O Espírito Santo gera em nós um coração adorador. O Espírito Santo de Deus gera em nós um coração adorador. Um coração que adora Jesus. Um coração que reconhece o senhorio de Jesus. E gera em nós o desejo pelo louvor. Por isso agora, vivenciando esse cenáculo, nosso coração vai se voltar para Jesus. Erga os seus braços agora. E é um coração gerado para a adoração. É um coração gerado para o Senhor. É um coração gerado para Jesus. Jesus é o Senhor.
Ninguém pode falar que Jesus é o Senhor se não for sobre a ação do Espírito Santo de Deus. Erga os seus braços agora e vá declarando isso sobre a sua vida. E cantamos a Jesus. Solte a sua voz em adoração. Sarça que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, viemos te adorar neste teu altar. Estenda a mão para Jesus. Cante para Ele. Vem nos consumir, estamos aqui. Na tua presença, Jesus, fazendo esse lugar tremer. Que nos trouxe aqui, Senhor. Que nos trouxe aqui, Senhor. Não desiste de te perseguir até te encontrar diante da tua glória.
Graças e louvores sejam dados a cada momento. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, neste cenáculo diocesano da RCC, nós queremos adorar o Senhor. Neste domingo da Santíssima Trindade, nós queremos dobrar o nosso joelho e adorar ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Um único Deus, na sua essência divina, três pessoas, comunidade de amor. Diz Santo Agostinho que Deus é a Trindade. Perguntas: quem é Deus? Agostinho responde: Deus é a Trindade. E diz ainda Agostinho que o Pai é quem ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Nós, cristãos católicos, nós adoramos a Trindade Santa. Adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Repita com o Padre: eu adoro o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, nós adoramos a Deus uno e trino. E os nossos joelhos se dobram, como no céu também, todos os anjos, arcanjos, querubins e serafins se prostram na presença de Deus. E nós estamos aqui com Jesus, o Filho de Deus, que, como diz São Paulo, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós te adoramos, Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos. E nós adoramos também ao Espírito Santo de Deus, que procede do Pai e do Filho. Sim, Jesus diz: eu enviarei sobre vós o Espírito Santo, que vem da parte do Pai. Enquanto o Senhor Jesus irá passar pelas beiradas dos nossos corredores, das nossas arquibancadas, nós vamos cantar, louvar, adorar, bendizer ao nosso Deus. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar, até sermos preenchidos pela tua graça e pelo teu amor. Cantemos. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, viemos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos
Convido você a ficar de pé. Erga seus braços em direção ao Senhor. Ele que passará sobre nós nesta tarde. Eu convido você, amado irmão, a hora que Jesus passar, você possa apresentar todos os seus impossíveis, todas as suas necessidades ao Senhor, que vem ao nosso encontro nesta tarde. É Jesus que passa, é o Senhor que vem ao nosso encontro nesta tarde. É a cura que você precisa, é a libertação que você precisa. É nesta tarde que o Senhor passa e vai ao teu encontro, amado irmão. Não desistiremos, Senhor, não desistiremos de te amar, de louvar e bendizer o teu santo nome nesta tarde. Foi a tua presença. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer Olhe para Jesus. Olhe para o Senhor. Jesus que é a fonte de toda a libertação. O mal, ele não permanece na presença de Jesus. Você que toca em Jesus agora. O Senhor, ele promove uma grande libertação. Tantos vícios agora que são renunciados, que se prostram ao nome de Jesus. Vício do jogo, vício da pornografia, tantos vícios que têm te escravizado, vícios que têm te tirado da presença do Senhor. Coloca agora vício do alcoolismo. Você que ora por uma pessoa alcoólatra, fala o nome dessa pessoa agora para o Senhor. Você que ora por uma libertação das drogas, essa pessoa já foi internada diversas vezes, já passou por diversos tratamentos. Coloca ela agora na presença do Senhor. Jesus é a fonte de toda a libertação. Estende os seus braços para Jesus e reze junto comigo. Senhor Jesus, me liberta de todo mal. Ao que me aprisiona, Todo mal que tem me retirado do teu caminho. Eu peço agora, Jesus. Mais alto, eu peço agora, Jesus. Livrai-me do mal. Estenda os seus braços. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja. viemos te adorar. Adorar Neste solo santo, teu altar. somos Somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui, Foi a tua presença
Correntes estão se quebrando nesta hora. Vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. O Senhor está quebrando correntes. O Espírito Santo de Deus vai sendo derramado sobre todo este lugar. E aonde Jesus vai passando, onde a Trindade vai passando, há correntes que vão se quebrando, algemas vão se abrindo. O Senhor vai tocando muito na mente de alguns irmãos, pensamentos de morte. O Espírito Santo de Deus está libertando a tua mente nesta hora. O Senhor vai passando no nosso meio, irmãos, e vai fazendo uma obra de libertação. O Senhor está falando para você, você é livre, filha. Eu te liberto nessa tarde de tudo aquilo que te prendia, de tudo aquilo que te amarrava. Nesta tarde eu passo na tua vida. Eu derramo do meu espírito sobre a tua mente e os teus pensamentos. Pensamentos de suicídio, pensamentos de morte, de abatimento, de derrota. Eis que a vida de Deus está neste lugar. Ele é a vida, e é vida em abundância. Bendito seja o nome do Senhor, que está no nosso meio e que nos liberta nessa tarde de tudo aquilo que nos prendia. O Espírito Santo de Deus é vida. O Senhor me recorda a passagem quando ele passa e aquele cego grita para Jesus: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E era esse o grito que muitos faziam nessa passagem de Jesus. E acredite que o Senhor, Ele está verdadeiramente em nosso meio. A presença de Jesus, ela é viva. Olha para Jesus, assim como aquele cego Bartimeu, ele olhou para Jesus. Ele não enxergava, mas ele tentava imaginar da onde que Jesus estava vindo. Da onde que estava vindo o barulho. E ele gritava em alta voz. E quando aquele homem ele foi curado, ele olhava para Jesus e glorificava o Senhor. Quantos cegos Bartimeus nesse momento na presença de Jesus. Nós somos esse cego hoje que estamos na presença de Jesus, necessitados da sua presença. Por isso agora no íntimo do seu coração, bota a mão sobre o seu coração agora, olhe para Jesus e fala para Jesus o quanto que você precisa dele. O quanto que você é necessitado da presença de Jesus. E diga para Jesus, assim como aquele cego gritou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu. O meu prazer te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida.
Amém, Jesus. Nós te adoramos, bendizemos, louvamos, agradecemos as graças, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, sobre a nossa família RCC, sobre cada grupo de oração, sobre cada servo, sobre cada membro, Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos. E cantando tão sublime sacramento, meus irmãos e minhas irmãs, nos coloquemos de joelhos, nos preparando para a bênção do Santíssimo desta tarde. Cantemos com fé e devoção. Tão sublime sacramento, adoremos este altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé, nosso clemento, os sentidos completar. Pai, cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Do céu lhes destes o pão. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher sempre em nós os frutos da vossa eficácia redentora. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Receba, meu irmão, minha irmã, esta bênção sobre você, sobre a sua família, sobre a intenção que você trouxe no dia de hoje, sobre o teu grupo de oração. Receba a bênção do Senhor Jesus. Repita com o Padre: bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome.
Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhes santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso pároco e sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Eu não ouvi. Ainda não. De pé, meu irmão, minha irmã, os homens com o Padre. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. As mulheres, Ave Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pega os teus braços lá em cima, bem alto, e aplauda o Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Mais forte. É pro Senhor. Olha pro Senhor. Eu olho pra ti, Jesus, e ergo as minhas mãos, elevo a minha voz e
Ele é o Senhor. A Ele a glória. Glória, 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 glória. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. A Ele a glória, 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 glória. Mais forte. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. A Ele a glória, 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 glória. Pode ser melhor. Ele é o Senhor. A Ele a glória. Glória, 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 glória. Mais uma vez Ele é o Senhor. Ele é o